Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Matemática com Paixão e na nossa série Cadê o X que estava aqui? É ou não é? Mais uma questão bem interessante para você tentar fazer, dá uma pausada aí, tenta analisar uma questão que envolve fração, uma questão que envolve equação, é bem legal, envolve um raciocínio mais amplo para você tentar modelar o problema. Então pausa, tenta fazer, até lá, ó, curte o vídeo, compartilhe com os amigos e com as amigas, se inscreva no canal e vamos que vamos. Eu sou o professor Rafael Paixão, pode me chamar de Paixão. Então vamos lá, vamos tentar fazer. Vem comigo. O total de X moedas convencionais, cara e coroa nas faces, estão sobre uma mesa. Dessas moedas, um quinto está na posição de coroa, ou seja, com a face coroa voltada para cima. Se invertermos o lado de três dessas moedas que estão em posição de cara, um quarto das moedas passa a ficar em posição de coroa. Nas condições dadas, a quantidade de divisores positivos de x é igual a... Muito bem. A gente não sabe quantas moedas estão na posição de cara, nem quantas moedas estão na posição de coroa. Mas é fato que, se eu sei o número x de moedas, eu sei automaticamente, se eu souber a quantidade de coroa, automaticamente eu sei a de cara, porque é o que sobra, né? Só tem duas opções. Mas não me importa isso com tanta certeza, nós vamos ficar tranquilos, a gente pode tentar pensar o seguinte, vamos pensar nessa questão, olha só, são X moedas, eu vou escrever isso aqui, o total, vamos escrever aqui, total, X moedas, claro. Ah, um quinto está na posição de coroa, está escrito lá, posição de coroa, então vou fazer o seguinte, coroa, eu vou escrever a letra C, C de coroa, ok? Nós temos um quinto, então nós temos um quinto de X, claro, então X sobre 5. Um quinto de quê? Um quinto do total de moedas. Bom, agora eu vou pegar uma outra cor aqui, sei lá, vamos pôr de roxo mesmo, vamos pôr de verde. Cara, poxa, cara é o restante, 4x sobre 5. Não virá o caso, só para você entender. Então, se eu tenho 5 partes e uma parte é coroa, as outras 4 são cara, né? Bom, mas vamos lá. O que ele diz? Se invertermos três moedas que estão em posição de cara, um quarto ficará em posição de coroa. Então, vamos entender da seguinte maneira. O que a gente tem que analisar a partir daqui? Consegue entender que se eu... Vamos supor que eu tivesse aqui cara, cara, coroa, coroa. Vamos supor que eu tivesse 5 moedas, um exemplo. 5 moedas, 3 na posição de cara, 2 na posição de coroa. Se eu pego uma que está na posição de coroa e mudo, por exemplo, mudo para cara, concorda que a quantidade de moedas em cara vai aumentar? Obviamente, se eu tiro uma de coroa, eu aumento uma em cara. Se eu tiro uma em cara, automaticamente aumenta um em coroa, porque se é cara ou coroa, se só tem essas duas opções, se eu deixo de colocar cara, obviamente ela passa a ser coroa. Se eu deixo de colocar coroa, obviamente ela passa a ser cara. Então, uma interfere diretamente na outra. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Se eu pego, se eu pego a quantidade de moedas que eu tenho na posição coroa, x sobre 5, e olha o que acontece. Pego três moedas que agora estão na posição de cara e mudo para a posição de coroa. Então veja bem, se invertermos o lado de três moedas que estão na posição de cara, então eu vou pegar três moedas que estão na posição de cara e vou inverter. Se eu inverter, concordo que elas vão passar a ser coroa? Então a quantidade de moedas que eu tinha na posição coroa vai aumentar. Aumentar quantas? 3. Ela vai ganhar 3 novas faces coroa. Então, x mais 5 vai ganhar mais 3 moedas certas na posição que estava na posição de cara, eu estou invertendo para a posição coroa. Quando isso acontecer, nós não teremos mais um quinto. Nós teremos agora que a quantidade nova de moedas passa a ser um quarto. Então agora a quantidade de moedas vai passar a ser x sobre 4. Então eu vou escrever isso aqui numa linguagem para você entender bem melhor. Eu tinha uma quantidade de coroa. Agora eu estou ganhando mais 3 faces na posição coroa. Com isso, passa a ter um quarto do total. Antes era um quinto.
do jeito que estava. Ganhando mais 3 faces da mesma, né, de coroa, o total agora passa a ser relacionado com um quarto. Não teremos mais um quinto, teremos um quarto. Então vai ser o seguinte: a quantidade de coroa que eu tinha antes, x sobre 5, eu ganho mais 3. Quando isso acontece, passa a se transformar em um quarto, x sobre 4. Pronto, agora o que a gente precisa fazer é resolver esse processo. Vamos resolver isso aqui de maneira fácil, é bem tranquilo de fazer. Basta fazer o MMC, né? Sempre que a gente vai somar frações, a gente tem que somar frações ou subtraí-las com o mesmo denominador. A ideia é fazer com que esses denominadores fiquem iguais. Então, o mínimo múltiplo comum de 5 e 4 é 20. Então, vamos fazer aqui ó, um grande traço, vamos colocar 20 ali. 20 dividido por 5, 4. 4 vezes x, 4x. Mais 20 dividido por 1 é 20, vezes 3, 60. Igual 20 dividido por 4, 5. 5 vezes x, 5x. Ponto. Agora a gente vai, claro, tirar esse 20 daqui e vamos resolver essa equação bem tranquilo, bem fácil de fazer. Então, ó, esse 4x pode ir para o lado de lá ou trazer o 5x para cá, tanto faz. Eu, particularmente, para evitar mexer com valores negativos, eu passo o 4x para o outro lado. Não vai fazer diferença. Nós vamos ter 60 igual a 5x menos 4x, mais claro assim. 60 é igual a 5x menos 4x é x. 60 igual a x, x igual a 60, dá na mesma. Então nós temos um total de 60 moedas. Será que isso confere? Vamos ver se faz sentido isso. Olha só, se eu tenho 60, agora eu tenho um total, olha só, total de 60. Vamos fazer a prova real. Como que faz a prova real? Só para a gente certificar. Antes, um quinto era coroa, certo? Só para você entender, não precisa fazer isso, claro que não. O exercício praticamente já terminou. Mas eu vou fazer aqui só para a gente conferir, para você entender se faz sentido isso para você. Coroa e cara, vamos lá. Quantas coroas eu tinha? Um quinto. Um quinto de 60, basta dividir 60 por 5. Estou achando esse pincel grosso, vai pronto. 60 dividido por 5, uma dica legal para dividir por 5, olha que legal. Divisão por 5, toda divisão por 5, basta dobrar o número e colocar vírgula na última casa. Então, 60 dividido por 5, você dobra o 60, 120. Coloca vírgula na última casa, fica 12. Pronto. Eu tinha 12. E, obviamente, 48 caras. Né? Então, considerando 60 moedas no total, se a gente estiver certo, se a gente tiver chegado na resposta certa, 60 moedas, um quinto, 12, estaria na posição coroa. E 48, as outras restantes, estariam na posição cara. O que o exercício está dizendo? Se eu tirar 3, inverter, não é tirar, inverter 3 faces que estão cara, obviamente essas 3 faces que eu inverti, então agora eu não vou ter mais 48, eu vou ter 45 caras. E aí o número de coroas vai aumentar. Se eu inverti 3 que estavam na posição cara, essas 3 vão passar a ser coroa. Então o número de coroas vai aumentar. Eu vou passar a ter 15. Então, na nova posição, eu continuo com 60 moedas, claro, sendo que 15 agora estará na posição coroa e 45 na posição cara. Vamos lá. Quando eu faço isso, segundo o exercício, um quarto, a quantidade de coroas passa a ser um quarto. Qual que seria um quarto de 60, hein? Quanto que é 60 dividido por 4? Dá exatamente 15, olha aí. Confere demais. Então, nós temos um total de 60 moedas, mas o exercício não pede, definitivamente não pede, qual é o número de moedas. Ele pede a quantidade de divisores positivos de x. Então, se você não assistiu, assista a questão, o vídeo número 13, que foi o último vídeo postado, para que você consiga entender como encontrar o número de divisores. Eu não vou explicar aqui de novo, volta lá. Mas, basicamente, para você descobrir quantos divisores tem, você tem que fatorar o número. Então, a gente vai fatorar o número 60. Por 2 dá 30, por 2 dá 15, por 3 dá 5, por 5 dá 1. Então, o número 60 pode ser escrito da seguinte maneira: 2 ao quadrado vezes 3 elevado a 1, vezes 5 elevado a 1. Está aqui, 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Para descobrir quantos divisores positivos ou quantos divisores naturais, basta nós somarmos 1 aos expoentes. 2 mais 1, 3, 1 mais 1, 2, 1 mais 1, 2, e aí a gente multiplica esses resultados. 3 vezes 2, 6, 6 vezes 2, 12. Então, nós temos 12 divisores naturais, 12 divisores positivos, distintos aí do número 60. Claro, se você não soubesse fazer isso, se você tivesse esquecido, deu um branco, o número 60 é relativamente pequeno. Você poderia descobrir os divisores
lembrando por 1. 60 divide por 1, 60 divide por 2, 60 divide por 3. Você vai conseguir, né? Vai demorar um pouco mais, mas vai conseguir. Agora, por que que tem que somar 1? Assista o vídeo anterior. Um beijo para você, bons estudos, muito obrigado pela sua presença e até o nosso próximo vídeo. Cadê o X que estava aqui? Tchau, tchau!